Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um super-herói com direito a tudo. Com capa, que voa, super forte, visão de raio-x, visão de raio laser e que salva o mundo? Só que não. E aí, adivinhou quem é esse super-herói? Não? Tem certeza? Então será um pássaro? Um avião? Superman? Não, é o Homelander de The Boys. Se você está chegando no canal agora, não me conhece, eu sou a Daisy Coelho, psicóloga e mestre em psicologia da saúde, e hoje eu vim trazer para vocês uma análise psicológica do Homelander, o Capitão Pátria. E aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e bora para análise? Bom, gente, então para começar, afinal, quem é o Homelander? O Homelander é o líder do grupo de super-heróis, o Seven, e ele é aquele super-herói que de verdade nos lembra o super-homem. Então, ele é carismático, ele é bonito, ele é interessante, dá a impressão de que realmente ele está ali para salvar o mundo. Mas de repente a gente se depara com uma realidade completamente diferente de tudo isso. Tem algumas cenas em que ele salva algumas pessoas, só que em contrapartida tem outras em que ele propositalmente deixa as pessoas ali para morrerem ou chega a matá-las de verdade. Então, a partir do momento que vem acontecendo essas cenas, a gente já começa a perceber o quanto, de certa forma, ele foge completamente desse padrão. Por qual motivo? Ele é completamente impulsivo, ele é agressivo, ele não se adequa a regra nenhuma, ele não segue nenhuma das normas, ele não está preocupado em ferir a si, até porque ele não se fere tão facilmente, mas menos ainda aos outros, que são fracos. E além disso, ele mente o tempo todo, ele engana muitas pessoas, e tudo isso com o intuito de ter ganhos pessoais ou prazer e sem sentir remorso em nenhum momento. E tudo isso são características que o encaixam no famoso transtorno de personalidade antissocial. Você sabe o que é isso? É o famoso psicopata. E no geral, como que essas pessoas se percebem? Elas se percebem como autônomas, como solitárias, até porque estão sempre em busca do próprio prazer, se percebem como fortes, como mais inteligentes, com muito mais direito do que as outras pessoas. Até porque, na cabeça delas, elas fazem suas próprias regras e os outros é que devem se adequar a isso. Bom, esses são alguns dos critérios que nós utilizamos para avaliar se a pessoa de fato se encaixa no perfil antissocial ou não. E quando a gente pensa no Homelander, é possível perceber em várias cenas ele tendo atitudes que se encaixam nesses critérios. Então eu pensei em trazer para vocês dois exemplos que são relacionados a avião. O primeiro é uma cena em que ele propositalmente derruba um avião, ele chega a dar tchauzinho e fazer sinal de comando para um menino que está dentro, e depois disso, com o seu raio laser, ele derruba o avião. Outra cena é uma na qual ele, juntamente com a Queen Maeve, tentam salvar um avião que foi sequestrado por terroristas. Eles chegam lá, matam os terroristas, mas tem um problema com o piloto e acaba que não é possível salvar todos. E é muito fácil perceber ali o desespero que ela fica na hora que ela percebe que eles não vão conseguir salvar aquelas pessoas, e a indiferença dele, essa falta de empatia, na qual ela dá algumas sugestões, ele não aceita nenhuma e no final ele pergunta: você quer morrer com eles ou você quer ir comigo? E depois de tudo isso, dá muita raiva, ele ainda dá uma entrevista, uma coletiva de imprensa, falando o quão difícil era para ele chora, ele fala que por questão de minutos eles teriam conseguido salvar o avião e usa isso em benefício próprio para tentarem entrar no exército dos Estados Unidos. E aí algumas dúvidas que vêm a respeito disso é: a pessoa nasce psicopata, ela se torna assim com o tempo? Afinal, o que acontece? Bom, no geral, quando a gente pensa em formação de personalidade, tem fatores genéticos, ou seja, tem características que já nascem com a gente, mas principalmente elas acabam aparecendo ou não de acordo com o ambiente em que vivemos, com o tipo de vivência, com o tipo de infância, com o tipo de pessoas e experiências que nós temos ali ao longo do nosso desenvolvimento. Bom, e no caso do Homelander, nós podemos perceber que ao longo do seu desenvolvimento, da sua história, acabam acontecendo alguns fatores que podem ter contribuído para todas essas características dele,
como um exemplo o fato dele ter sido um bebê geneticamente modificado, que os seus poderes vieram de um composto e, no caso, ele acabou sendo criado por médicos em um laboratório, então ele não teve uma infância comum. E a gente percebe isso, acho que fica muito claro o quanto ele sente falta, de certa forma, em duas cenas. A primeira, quando ele vai em uma casa, em que é para ele contar a sua história, que ele fica muito bravo com a sua chefe, falando para ela: o que você ia imaginar de você ter que fazer marketing em uma casa que nunca foi a sua, falar de brinquedos com os quais você nunca brincou. É muito ruim tudo isso. E além dessa cena, tem uma outra na qual ele, de certa forma, demonstra uma obsessão pela chefe em relação ao bebê dela. Então parece que ele tá com ciúmes, que ele tá se sentindo preterido em relação ao bebê. Então ele fica vigiando enquanto ela tá amamentando, ele reclama da relação dela com essa criança, dá a impressão de que ele tem interesse no leite da própria chefe, que é tirado para o bebê. Então são cenas em que a gente percebe uma criança desamparada ali, um pedacinho dele que ainda demonstra uma certa necessidade de cuidado, desse cuidado materno, desse carinho, dessa atenção. E a ambiguidade de tudo isso é que aí dá a impressão de que essa chefe tem um papel importante na vida dele, de que ele tem um carinho, de que ele tem algum tipo de sentimento por ela, né? Em contrapartida, a partir do momento em que ele se sente traído, em que ele sente que ela tá mandando nele, obrigando a fazer coisas que ele não quer e de alguma forma o prejudicando, fica muito claro o quão fácil para ele é descartá-la ou descartar as ordens que ela envia. E principalmente na cena final entre os dois, na qual, por raiva, ele acaba matando tranquilamente, sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento. Bom, gente, então na ideia geral, fica muito claro perceber o quanto essas pessoas consideradas psicopatas, elas acabam tendo algumas habilidades mais super desenvolvidas, como a capacidade de enganar, de manipular os outros, eles são mais oportunistas, e o quanto eles buscam emoções, eles precisam de emoções muito mais altas, muito mais fortes, muito mais impactantes, para conseguirem sentir alguma coisa, até porque o nível de sentimento que eles têm ali é mais baixo, o limiar é mais baixo. Então, eles precisam de grandes emoções, de grande adrenalina para sentir alguma coisa. E, em contrapartida, algumas dificuldades de habilidades que eles têm aí são principalmente de empatia, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, eles não conseguem assumir responsabilidades pelo outro, porque eles olham só para si, eles não conseguem aderir a regras, porque eles acreditam apenas nas regras que eles próprios criam, que satisfaz os interesses e prazeres deles. E além disso, a dificuldade de inibir comportamentos, porque a partir do momento que eu quero alguma coisa, eu simplesmente vou atrás e vou buscar, independente disso prejudicar qualquer outra pessoa ou não. E aí, gostou de aprender um pouquinho mais a respeito da personalidade de psicopata do Homelander? Tem algum outro personagem de The Boys que você quer que a gente faça análise ou sugestão de algum outro seriado? Já deixa aí o nome nos comentários. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!